porque a gente tinha parado mais para frente. O que vocês querem fazer? O Antônio me mandou aqui, no momento em que a gente está na página... Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. E a gente voltou, né, Genivaldo, naqueles açoites lá, né, 39 açoites, né, tal. Isso. E aí voltou, porque a gente estava mais para frente. Né? Então, o Antônio me passou aqui a página, quer ver? Eu estou com o livro velho, mas a página 377 da edição nova, que é um ponto aqui que a Paula fez uma oração e sentiu-se envolvido em branda claridade. Está na página 377 do livro novo. O meu... Eu acho que é o velho, porque 381 que fala dos açoites lá, 39 açoites. Isso. É 380, 381. 381. Você está com o livro velho aí? Deixa eu ver a edição aqui. É 45ª edição. No livro velho, na verdade, esse pedaço que vai começar está no capítulo 7, As Epístolas, na página 420, no livro velho. Cadê? Eu estou aqui com o livro velho, na página 436 estava marcado, 420? Não, o capítulo... As epístolas? Isso, nós estamos nesse capítulo 7, mas já estamos aí na página 400 e... Está marcado 436, mas não está exatamente nisso que você está projetando aí, não. Eu não estou achando isso. Aqui na página 436 está o momento que ele reencontra o Áquila e a Prisca, não é? E ele tinha um tempo convivido com eles no deserto, não sei se vocês lembram, quando ele estava começando a se preparar, né? A página 436. Ele estava no início dessa página aí, Genival. Quando daí voltou para atender aquele pedido do Fausto lá. Mas foi lido até o início da página 436. Tá, aí nós voltamos, isso eu lembro, né? Uhum. Que estava o capítulo assim, terminando o estágio em Antioquia, voltou ao berço natal. Aí, falando das verdades eternas e conseguindo despertar grande número de tarcenses para as realidades do Evangelho. Página? Esse, no meu, é 386. No 45 edição, 400 e... Não, 45ª. 45, a edição. Não, a edição não tem problema. De qualquer forma, a página, a sua numeração de página é da edição nova, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui.
Aqui nas epístolas começa aquele momento que ele ele começa os ensinamentos, aí ele entra em choque com a comunidade judaica de Corinto. Isso aqui tudo já foi lido, né? Relido, né? Já. Aí, na continuidade, na edição antiga, na página 425, está o momento que o Antônio colocou, quando ele faz uma oração e sente a aproximação ele ouve Jesus conversando com ele. É nesse ponto que parou. Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Genuflexo, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Localizaram? Eu localizei. É que voltou, então vamos a partir desse ponto aí, né? A gente de leitura já estava um pouco mais para frente, mas eu acho que podemos seguir a partir daí. Todo mundo localizou? Não, eu estou procurando. Terminando a oração. Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Genuflexo, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz, prossegue ensinando a verdade, e não te cales, porque estou contigo. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta a seu apelo, penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que fugia, pensou nas dificuldades para atender às várias igrejas fraternas. Tanto bastou para que a voz dulcíssima continuasse. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos, ao mesmo tempo. Mas é possível a todos satisfazeres, simultaneamente, pelos poderes do Espírito. Beleza? Está todo mundo acompanhando aí? Sim, eu estou. Meninas? Obrigado pelas meninas. Ai, Genivaldo, não achei não. Mas tudo bem, vai continuando que eu vou procurando. Procurou atinar com o sentido justo da frase, mas teve dificuldade íntima de o conseguir. Olha só, o Paulo está descobrindo que ele sempre fez o trabalho de pessoalmente, né? Viajou e tal. E agora, como são vários lugares, ao mesmo tempo pedindo orientações, como é que eu vou dar conta, né? E aí, Jesus está falando agora, você não vai trabalhar só presencialmente falando, né? Você vai trabalhar com os poderes do Espírito, ou seja, com a mediunidade, não é? Com a psicografia, com a psicofonia, enfim, né? E ele mesmo não está entendendo ainda, ele está procurando atinar, né, o sentido justo da frase, ou seja, ele está tentando entender qual era o mecanismo que Jesus ia utilizá-lo, né, para aquele cristianismo que estava começando, né. Entretanto, a voz prosseguia com brandura. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa fé saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo.
de sua exemplificação e de sua vida. De uma certa forma, Jesus está falando para o Paulo, né? Como que vai ser a presença, né? O próprio Cristo, já desencarnado, ele não vai ter mais a presença material, né? Materializada nas diferentes comunidades. É através da inspiração dele com os trabalhadores, né? Não só Paulo, mas como todos os outros que vieram depois, que ele vai trazendo aí a inspiração, né? Através do verbo, mas, sobretudo, da exemplificação da sua vida. Ou seja, se vê alguma página escrita nos dias de hoje, né? É facinho a gente detectar que é se é uma carta, ou uma recomendação, ou uma epístola, né, que são os escritos do Papa, se são realmente, né, a palavra inspiradora de Jesus, pela simplicidade, né, pelo falar ao coração, né, e não aquela formalidade, aquela coisa fria, né, porque aí sim quem está falando é a voz do homem, não é? Não é a voz de Jesus, não é a inspiração divina, né? Recentemente tivemos o falecimento do Papa Francisco, e muitas das coisas que ele falava, e sobretudo que ele fazia, né, caiu muito na graça do povo, porque ele se afastou daquela burocracia, daquele quadradinho, né, daquele jeito, daquela litania, né, de se comunicar com a massa, né? Ele fazia isso de uma forma muito simples, da forma que Jesus ensinou. Por isso que caiu no coração do povo, né? E a gente está torcendo para que continue dessa forma, né? As pessoas têm que se sentir incluídas, se sentir aproximadas, né? E não essa coisa longe, distante, fria, né? Mas continuando, doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti. Então a gente percebe, quem está falando é Jesus, né? Então Estevão, ele vai ganhar uma função aqui de guia, né? De espírito guia, que vai estar muito próximo de Paulo. Ao trabalho magnífico, né? Que eles vão executar junto, né? Transmitindo-te meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Olha o foco. Não está mais, tem que acontecer em Jerusalém, não, tem que acontecer em Israel, não. Né? O foco é o mundo. O tempo de plantar em Israel, o tempo de plantar em Jerusalém, o tempo de fazer o plantio lá, já tinha acontecido, né? Foi a primeira etapa do trabalho de Jesus. Agora a sementeira é para o mundo, né? E Paulo vai fazer isso, por isso que ele é chamado aí de apóstolo dos gentios, né? Gente, eu não estou virando a folha aí, porque eu não estou conseguindo, tá? Estou em PDF aqui e eu não... Falar nisso, eu não pus para gravar, olha só. Só o Antônio não está aí que... Eu pus, Gê. Eu Tá coloquei, gravando, tá sim. gravando. Tá gravando. Alexandre, obrigado, eu não percebi. Obrigado. Imagina. Então, eu vou lendo aqui, qualquer ponto aí que vocês não entenderem ou quiserem falar, por favor, é só me interromper aí, tá? Hoje eu não tenho as leitoras aí, né? Então, eu que vou ter que fazer. Mas também, se tiver alguém aí que queira fazer, Alexandre, ou uma outra pessoa aí, fiquem à vontade. Posso prosseguir? Muito bem. O dedicado amigo dos gentios viu que a luz se extinguira, o silêncio voltara a reinar entre as paredes singelas da igreja de Corinto. Mas, como se houvera sorvido a água divina das claridades eternas,
conservava o espírito mergulhado em júbilo intraduzível. Recomeçaria o labor com mais afinco, mandaria às comunidades mais distantes as notícias do Cristo. De fato, logo no dia seguinte, chegaram portadores da Tessalônica com notícias desagradabilíssimas. A Tessalônica também é na Grécia, né? É uma região próxima ali de Corinto, né? Os judeus haviam conseguido despertar na igreja novas e estranhas dúvidas e contendas. É bastante interessante esse caráter do povo judeu, né? Você colocar 10 judeus juntos, daqui a pouco você tem 10 opiniões diferentes, pelo menos uns 5 partidos diferentes de opiniões, etc., e isso se degladiando, né? É um povo muito complicado, e sempre foi assim, né? Timóteo é um dos auxiliares de Jesus, né? Timóteo corroborava com observações pessoais. Reclamavam a presença do apóstolo com urgência, mas esse deliberou pôr em prática o alvitre do mestre. E, recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só, e chamou Timóteo, Silas, para redigir a primeira de suas famosas epístolas. Então, a gente vai perceber aqui que muitas vezes Paulo ele ficava na posição de médium de psicofonia, e um dos auxiliares dele ia escrevendo, né? Ou Timóteo, ou Silas, ou depois Lucas e diversos outros, né, que de tempos em tempos se aproximavam dele, né? Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo. Uma outra coisa que a gente tem que pensar, conforme vai crescendo as comunidades, né? E naquele tempo tudo tinha que ser de barco ou então por caminhada e tal, demoraria muito, para o Paulo sair de uma região e ir para outra, demoraria muito tempo, né? Então era humanamente impossível ele estar em todos os lugares. Por isso, né, dessa estratégia do plano espiritual, né, de começar esse serviço, vamos dizer assim, de mensagens, né? Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Buscava cercar-se no momento dos companheiros mais dignos. Socorria-se de suas inspirações, consciente de que o mensageiro de Jesus, quando não encontrasse no seu tono sentimental as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, teria nos amigos instrumentos adequados. Olha o que Paulo está pensando aqui. Nem todo dia eu vou estar bem, não é? Paulo, a gente percebe que é uma personalidade bastante amargurada, né? Pelos erros que ele cometeu e tudo mais. Então, olha o cuidado dele, né? Sempre estar cercado, né, de auxiliares aí para que a obra, para que as mensagens, elas sempre chegassem e sempre alcançassem os objetivos, não é? De uma certa forma, o Chico também tinha no seu trabalho os seus auxiliares, né? Ele psicografava, mas tinha várias pessoas que faziam uma sustentação lá. Porque quando a gente pensa no Chico, a gente pensa sempre ele legal e tal, mas ele passava também por problemas, né, de saúde, a perseguição espiritual em cima dele era muito grande, né? Então ele precisava desse apoio, ele precisava dessa corrente de vibração em torno dele. E é o que Paulo está estabelecendo aqui, não é? Muito bem. Desde então,
As cartas amadas e célebres, tesouro de vibrações de um mundo superior, eram copiadas e sentidas em toda parte. Começou um trabalho aqui de divulgação, não é? Olha que não tinha imprensa ainda, gente. Olha que interessante. Eram copistas que ficavam na madrugada, né? Escrevendo. Um trabalho realmente gigantesco, né? E Paulo continuou a escrever sempre, ignorando, contudo, que aqueles documentos sublimes, escritos muitas vezes em hora de angústias extremas, não se destinavam a uma igreja particular, mas à cristandade universal. Então, um probleminha que está acontecendo em Tessalônica, agora aqui, por exemplo, foi mencionado, é um probleminha que daqui a pouco vai aparecer em Corinto, ou vai aparecer lá nas costas lá da outra região, né, que ele teve, Antioquia, ou lá mesmo em Jerusalém, não é? Então, é como aquelas mensagens que a gente recebe do Emmanuel, né? Ele escreve direcionado a todos os grupos, porque aquela mensagem, aquele livro, ele cabe à necessidade de todos nós. Nós passamos aí por épocas parecidas, né? De dúvidas, de titubeios, de perseguições, enfim, né? De desânimo, né? Então, por isso que, às vezes, a gente pega uma mensagem aí que o Emmanuel escreveu em 1940, 1950, e a gente fala assim, nossa, ele escreveu para mim, né? Encaixou certinho, né? Então, olha como é interessante, né? Como eu falei já antes, a estratégia do plano espiritual, né? Ele está escrevendo para a humanidade. As epístolas que foram escritas naquela época, mesmo que eventualmente direcionadas para um determinado lugar, no primeiro momento, elas servem para a gente estudar hoje, né? Estamos aqui estudando Paulo, né? Muito bem. Então, Paulo ainda não tinha a dimensão, né, do que ele estava fazendo, né? Como que o trabalho dele sustentaria e daria continuidade, né, para a Boa Nova, para as gerações futuras, para os séculos futuros. As epístolas lograram êxito rápido. Os irmãos as disputavam nos rincões mais humildes, por seus conteúdos de consolações, e o próprio Simão Pedro, recebendo as primeiras cópias em Jerusalém, reuniu a comunidade e, lendo-as comovido, declarou que as cartas do convertido de Damasco deviam ser interpretadas como cartas do Cristo aos discípulos e seguidores, afirmando ainda que elas assinalavam um novo período luminoso na história do Evangelho, né? Se não fosse Paulo, eu já repeti isso um monte de vezes, né? Se não fosse o trabalho de Paulo, talvez a gente não tivesse conhecido o cristianismo. Continuando. Altamente confortado, o ex-doutor da lei procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia na instituição antioquense. Os cristãos da cidade viviam um oceano de júbilos indefiníveis. A igreja possuía seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestuário e de remédios. Venerandas velhinhas revezavam-se na tarefa santa de atender aos mais desfavorecidos. Pontinho aqui. Alguma semelhança com o trabalho do Chico? Não é? Não fica só na teoria, né? Não fica só em curso, em palestra, né? Faz isso também. Faz as cartas de consolação, faz a edição de livros e livros, né? De orientação, os 400 e tantos livros, né? E sempre tinha lá a filinha da sopa, de roupas, de calçados, enfim, né? O Chico sempre fez do Centro Espírita
um departamento de múltiplas funções. E, na minha opinião, é assim que tem que ser o espiritismo, né? Assim que tem que ser a casa espírita. Diariamente, à noite, havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo. Em seguida, a pregação central e ao movimento das manifestações de cada um, todos entravam em silêncio, a fim de ponderar o que recebiam do céu através do profetismo. Esse tipo de psicografia é conhecido, né, entre os judeus de profecias, ou médiuns que são profetas. É aqueles que recebem mensagens, né, de cunho precioso, né? Então, quando a gente vê no sermão nas profecias, né, do chamado sermão profético de Mateus, que ele fala aí no final dos tempos e tal, os jovens profetizarão e os velhos terão sonhos. Quer dizer, então acontecerão muitos fenômenos mediúnicos, né, numa profusão muito grande. E os jovens profetizarão, a gente pensa logo, né, naquelas profecias, tipo do Nostradamus e tal, né? Não é exatamente isso. Uma comunicação que se recebe no Centro Espírita, hoje está tendo trabalho de comunicação psicográfica, né? Trabalho de psicografia que acontece todas as sextas à noite. A gente pode perfeitamente dizer que lá está acontecendo um trabalho de profetização, né? As mensagens que vêm lá podem, sim, servir aí para o plano espiritual, para fortalecimento do grupo, esclarecimento, e até, de repente, uma mensagem aí de cunho que deve ser divulgado aí entre todas as casas espíritas, né? Então, ainda bem que nos dias de hoje a gente tem aí a gráfica, a gente tem o WhatsApp, a gente tem o Instagram, TikTok. Olha quanto instrumento a gente tem, hein? Então, vamos sempre ser bons trabalhadores aí para o plano espiritual, né? Ferramenta a gente tem de monte. Muito bem. Os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras. Então, aquelas pessoas que às vezes frequentam os nossos trabalhos e falam assim, eu não tenho mediunidade, eu nunca dei uma comunicação psicográfica. Mal sabe essa pessoa a importância que ela tem, muitas vezes, no trabalho de sustentação, que os fluidos dela estão servindo de matéria curadora, de retificadora, para aquele monte de espíritos que são trazidos no trabalho, de recomposição dos seus perispíritos. São trazidos, muitas vezes, do umbral, aí, em condições terríveis. Eles ficam em macas, né? Recebendo esse tipo de fluido. Ou então, a equipe espiritual vem até o nosso trabalho, recolhe esse material, esses fluidos, e levam até esses prontos-socorros que ficam perto das regiões aí umbralinas, que a gente vê no livro, na descrição do livro Libertação, do André Luiz, no Missionários da Luz, e em outros livros do André Luiz, né? Então, cada um tem um tipo de aptidão, né? Uns vão psicografar, outros vão fazer psicofonia, outros vão receber mensagens musicadas, né? Que é o caso da Rosângela, né? E outros vão sustentar isso tudo, né? Com a sua vibração. Tá? E muitas vezes não vão se dar conta, né? Eu não faço nada lá, eu só fico em vibração. Se soubesse a importância que é um médio de vibração, vocês não fazem ideia. Muito bem. Então, voltando aqui um pedacinho, os não habituados aos dons das profecias possuíam faculdades curadoras que eram aproveitadas a favor de enfermos em uma sala próxima. O mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. Foi o que eu acabei de falar. Traz isso aqui para os dias de hoje, a gente vai ver como que é muito parecido, né?
Como acontecia por vezes em Antioquia, surgiam também, ou Antioquia, conforme a preferência, surgiam também ali pequeninas discussões em torno de pontos mais difíceis de interpretação, que Paulo se apressava a acalmar, sem prejuízo da fraternidade edificadora. Até nos dias de hoje, né? De repente a gente pode ter aí na nossa casa interpretações diferentes a respeito de uma determinada mensagem, ou de um determinado livro, ou de uma determinada recomendação, né? Mas, no entanto, a gente não precisa virar disso contenda, né? Não precisa criar aí, vamos dizer assim, um debate, uma luta, né? De posicionamentos, e ter sempre a humildade de ouvir a opinião, o que o outro entendeu, né? Porque a gente estabelecendo uma dialogação positiva, a gente vai sempre caminhar melhor, não é? Então, Paulo se apressava rapidamente a acalmar, para que não acontecesse o prejuízo da fraternidade edificadora. Quantas casas a gente conhece, estou falando dos dias atuais, né? Quantas casas a gente conhece que começou esse tipo de coisa e, de repente, metade do centro saiu e fundou um outro centro, não é? E ficam assim, não podem nem falar o nome um do outro, né? Mas pode um negócio desse? Quem se propõe a trabalhar no Evangelho de Jesus, a ter um tipo de atitude desse, não é? Se de repente um grupo grande, fortalecido, que nem o Kardec, né? Ó, a gente já está aí com 400 metros aqui na Irmã Serafina, e tem uma comunidade lá no Prost de Souza, tem um bairro em Campinas que chama assim, ou lá no Ouro Verde, lá no outro lado da cidade, tem uma comunidade lá que não tem casa com ensinamento espírita, etc. Então vamos começar uma comunidade lá, né? E aí o pessoal estabelece um ponto avançado lá, e alguns trabalhadores fazem esse trabalho de ir até lá, né? Foi assim que o Kardec fundou várias cidades em Campinas. E eles se consideram irmãos, né? A gente vai ter a Noite da Fraternidade aqui, dia 31. A Noite da Fraternidade foi criada aí nos anos 40 exatamente para isso, para fazer o congraçamento dos centros espíritas, das casas espíritas, não é? Nós já brigamos demais no passado, né? Nessas disputas e tal. A gente tem que fazer diferente agora, não é? Continuando. Ao fim dos trabalhos de cada noite, uma prece carinhosa e sincera assinalava o instante do repouso. Então, sempre que a gente for fazer alguma atividade, mesmo que seja uma reunião de conversa, fazer a prece de abertura, para que a gente tenha sempre a inspiração, né, dos bons espíritos. E, ao final, a prece de encerramento e agradecimento, porque tivemos aí a presença, né, dessa equipe espiritual que está sempre conectada conosco. A instituição progredia a olhos vistos. Aliando-se à generosidade de Tito Justo, outros romanos de fortuna aproximaram-se do Evangelho, enriquecendo a organização de possibilidades novas. Quem assistiu o filme do Divaldo, eu assisti de novo, né, pela ocasião da morte dele. Ele começou pequenininho lá em Salvador, ele não tinha recurso nenhum, ele era funcionário do INAMPS, né? Ganhava lá um salário mínimo, muito humilde, né? E através do contato, através de um atendimento, ele se aproxima de Nilson. Nilson já é de uma família mais abastada. E através da ajuda, e o Nilson tinha outros amigos, né, também mais abastados, né? Então, é através do trabalho do Nilson, principalmente, que se fez a fundação do lar, né, da Casa do Caminho, lá de Salvador, onde tem todas aquelas crianças abrigadas. Olha como que o trabalho do bem vai chamando pessoas e cada um contribui dentro das suas possibilidades, não é? E olha que interessante, já está chegando Romanos, não é? Como que está crescendo, como que está multiplicando o tipo de pessoas que estão se achegando, né?
Desculpe, não que os romanos fossem melhor que ninguém. Eu só estou dizendo assim que é um povo materialista, né? É um povo prático, né? A questão para eles é a dominação política, a questão para eles é a dominação econômica, né? Roma era assim, é mais ou menos o que os Estados Unidos é hoje, né? Por isso que Divaldo falou que as águias romanas que inspiravam as legiões romanas hoje estão lá nas águias americanas, não é? O Divaldo falava muito isso nas palestras dele, né? Então, assim, a gente percebe como que o evangelho está tocando o coração de diferentes pessoas, né? Mas continuando aqui, os israelitas pobres encontravam na igreja um lar generoso, onde Deus se lhes manifestava em demonstrações de bondade, ao contrário das sinagogas, em cujo recinto, em vez de pão para a fome voraz, de bálsamo para as chagas do corpo e da alma, encontravam apenas a rispidez de preceitos tirânicos nos lábios de sacerdotes sem piedade. Então, é aquele papel que Francisco, né, que eu acabei de falar agora há pouco, Papa Francisco, tentou fazer, está tentando que a igreja continue fazendo, né? De ela chegar realmente aos pobres, aos humildes, porque toda aquela pompa, toda aquela roupagem, toda aquela coisa assim distante, está fazendo afastar os fiéis, né? A Igreja Católica perdeu muito da sua força, do seu tamanho, e muitos, né, bandearam aí para outras expressões religiosas, aonde encontram eco, né? Onde eles se sentem acolhidos. É esse o trabalho, né, que o Paulo está tentando fazer, né? Sair daquele jeito, vamos dizer assim, judeu do templo, né? Frio de mármore, de pedra, e fazer um templo de acolhimento do povo, né? E aonde o povo está, como Jesus fazia, né? Irritados com o êxito inexcedível do empreendimento de Paulo de Tarso, em que se demorava na cidade, já por 1 ano e 6 meses, tendo fundado um verdadeiro e perfeito abrigo para os filhos do Calvário, os judeus de Corinto tramaram um movimento terrível de perseguição ao apóstolo. A sinagoga esvaziava-se. Era necessário extinguir a causa do seu desprestígio social. O ex-rabino de Jerusalém pagaria muito caro a audácia da propaganda do Messias Nazareno em detrimento de Moisés. Olha só, em nenhum momento, né, aqueles patriarcas lá da sinagoga pensaram em falar assim, escuta, o que é que está acontecendo? O que a gente pode fazer? O que a gente pode mudar para realmente atingir o coração do povo, não é? Eles não pensaram assim, pensaram assim, ó, vamos eliminar o que está dando certo, né? Vamos eliminar, porque assim a gente não sofre concorrência, né? Não esvazia os nossos templos. Mas não é assim preocupado que está esvaziando pessoas para estudar lá o judaísmo. Não, eles estão preocupados porque está esvaindo os recursos financeiros, né? Porque o judeu ele tem toda lá um dízimo e toda uma contribuição que é obrigatória, as primícias e uma porção de outras contribuições que ele é obrigado a fazer. Esvaziando o templo de Jerusalém, lá o templo, a sinagoga, eles deixam de arrecadar. É isso que está incomodando, né? A grande verdade é essa. Mas continuando. Era procônsul da Acaia é aquela região, então, bem ao sul da Grécia, né? Com residência em Corinto, um romano generoso e ilustre, que costumava agir sempre de acordo com a justiça em sua vida pública. Irmão de Sêneca. Sêneca foi um grande filósofo e foi senador romano, foi historiador romano, né? Os romanos tinham muito respeito por Sêneca, né? Ele era realmente uma pessoa que
primava muito pela ética, né? Enquanto o Império Romano se debatia aí com a decadência dos costumes, etc., com a corrupção, né, dos seus serviços, etc., por isso que foi o império que acabou, ele foi corroído pela sua própria fragilidade, né, interna, pela corrupção, etc. Então, Júlio Galho era irmão de Sêneca, então realmente era um cidadão respeitado, né? E Júlio Galho era um homem de grande bondade e fina educação. O processo iniciado contra o ex-rabino foi às suas mãos, sem que Paulo tivesse a mínima notícia. Eles estavam trabalhando aí na surdina, né? Estavam trabalhando nas sombras aí, não é? E era tão grande a bagagem de acusações levantadas pelos israelitas que o administrador foi compelido a determinar a prisão do apóstolo para inquérito inicial. Então, os romanos, apesar de ter seus defeitos, eles seguiam a justiça romana, né? Ela era fundada, o direito romano até hoje, né? Nós seguimos aí o direito romano, né? O nosso direito ele é inspirado aí no direito romano. Então, o primeiro passo, né? Ninguém é preso sem uma acusação. Ninguém pode ser preso sem tomar conhecimento que está acontecendo no processo dele, né? Para ele se apresentar defesa, etc. Não pode ser diferente, não é? Qualquer coisa de fora disso não é mais justiça, é injustiça, né? Ou é a utilização dos serviços de justiça em favor aí de interesses outros, né? Mas muito bem, continuando aqui. Então, ele teve que chamar, então, para o inquérito inicial. Então, vai ser o primeiro processo contra Paulo. Outra coisa, Paulo, ele é um cidadão romano, né? Apesar de ele ter origem judaica, de ter nascido lá em Tarso, né? Ele é um cidadão romano. A família dele seguia, né, a tradição romana. Então, ele tem, por ser cidadão romano, ele tem direito a um julgamento romano. É mais ou menos parecido com o cidadão americano. Se eu prender um cidadão americano aqui, mais que depressa, né, a justiça americana vai mandar aqui alguém, um advogado, ou alguém para acompanhar, não é? Porque é um cidadão americano, né? Eles primam muito isso. Mas continuando aqui. A sinagoga pediu, com particular empenho, que lhe fosse delegada a tarefa de conduzir o acusado ao tribunal. Qualquer semelhança com Jesus aqui não é mera casualidade. O que aconteceu lá em Roma? Né? Prenderam Jesus lá no templo, né? Anás, Caifás, e toda aquela farsa, né? Quem conduziu Jesus até os romanos foram os sacerdotes, foi os guardas, né, que eram do templo. Isso aí já começa um processo em que, pese Jesus ser cidadão judeu, né, ele tinha direito a uma defesa, ele tinha direito a que eles exibissem as acusações, as provas, e, sobretudo, que seu processo não fosse conduzido à noite, porque isso é um preceito judaico tão antigo quanto o povo hebreu. A partir das 6 horas da tarde, até as 6 horas do dia seguinte, é um período que não é para a gente fazer nenhuma atividade, vamos dizer assim, de praticar lei, de julgar, eu posso estudar, eu posso conversar, eu posso compartilhar um jantar com um amigo, enfim, né? Mas eu suspendo, né? Porque eu tenho que estar banhado de luz para ser bem iluminado, né? Para eu ter meus olhos clareados para bem conduzir aí um processo. Tá? Então, o processo de Jesus foi uma sucessão de erros aí, de injustiça, né? Foi a maior farsa, né? E já teve história de tantas outras farsas, né? Mas então a gente está vendo aqui, ó, que eles queriam que eles conduzissem a coisa até chegar
ao tribunal, né? Então, de repente, Paulo morresse do coração aí enquanto ele estivesse preso, ou qualquer coisinha assim, não é? Não seria aí, de repente, um mero acontecimento, não é? Mas, continuando. Longe de conhecer o móvel do pedido, o procônsul concedeu a permissão necessária, determinando o comparecimento dos interessados à audiência pública do dia seguinte. Olha só, tem que estar de dia, não é? De posse da ordem, os israelitas mais exaltados deliberaram prender Paulo na véspera, né? Você nem se apresentou lá, nem correu o seu julgamento, e você já está preso, esteja preso. No momento em que o fato pudesse escandalizar toda a comunidade. Ah, então a gente está compreendendo. Eles queriam com isso escandalizar a comunidade. Ó, tá vendo? Esse cara aqui que vocês estão seguindo, ele é um criminoso, ele é um acelerado, não é? É a opinião pública, né? À noite, justamente quando o ex-rabino comentava o evangelho, tomado de profundas inspirações, o grupo armado parou à porta, destacando-se alguns judeus mais eminentes que se dirigiram ao interior. Então, o que a gente pode pensar? Primeiro, à noite, é errado, né? Eu já falei, já mencionei. Segundo, você invadir uma residência, né? Está errado. Enfim, a gente vai achando N. Você não tem mandado para isso, né? Não tem. Hoje a gente fala muito, cadê a decisão judicial? Cadê o, né? Está tudo errado aqui. Paulo ouviu a voz de prisão com extrema serenidade. Outro tanto, porém, não aconteceu com a Assembleia. Houve grande tumulto no recinto. É tudo que os caras queriam, né? Queriam ver sangue, né? Porque aí a coisa vai jogando na conta, né? Do grupo, né? Alguns moços mais exaltados apagaram as tochas, mas o apóstolo valoroso, num apelo solene e comovedor, bradou alto: Irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? A pergunta ressoou no ambiente, contendo todos os ânimos. Por que eles estavam apagando os archotes, né, as tochas? Para alguém pegar o Paulo lá e arrastar ele pelos corredores lá e fazer ele sumir, né? Uma vez ele fugindo, não teria prisão, né? Mas se você foge, é porque você tem crime, ou você tem medo, ou você tem alguma coisa, não é? Por isso que Paulo falou, não, acenda aí e não tem, ninguém tem que temer nada, não é? Sempre sereno, o ex-rabino ordenou que acendessem as luzes e, estendendo os pulsos para os judeus admirados, disse com um acento inesquecível: Estou pronto. Um componente do grupo, despeitado com aquela superioridade espiritual, avançou e deu-lhe com os açoites em pleno rosto. Alguns cristãos protestaram. Os portadores da ordem de Galho revidaram com aspereza, mas o prisioneiro, sem demonstrar a mais leve revolta, clamou em voz mais alta: Irmãos, regozijemo-nos em Cristo Jesus. Estejamos tranquilos e jubilosos, porque o Senhor nos julgou dignos. Grande serenidade estabeleceu-se, então, na Assembleia. Várias mulheres soluçavam baixinho. Áquila e a esposa dirigiram ao apóstolo um inovidável olhar, e a pequena caravana demandou o cárcere, na sombra da noite. Atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atado ao tronco do suplício e houve de suportar a flagelação dos 39 açoites. Os 39 açoites eu já expliquei, né? Todos que já estavam presentes aqui, por que 39? Beleza? Posso ir em frente? 39 seria a pena capital, né? No primeiro momento, né? Era o máximo da carga que... onde é que estava? Aqui?
Ele próprio estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Não obstante sentir-se sozinho entre perseguidores cruéis, experimentava nova confiança no Cristo. E nessas disposições, não lhe doíam as vergastadas impiedosas. Debalde os verdugos espicaçavam-lhe o espírito ardente, com insultos e ironias. Na prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz divina, no mundo interior, que Deus concede a seus filhos depois das lutas acerbas e incessantes, com eles mantidas na conquista de si mesmos. Eu vou parar aqui, aí a semana que vem a gente continua desse ponto. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta, algum comentário? Vou marcar aqui só para a gente não esquecer, né? Tudo bem? Podemos encerrar? Alexandre, faz a prece final, eu já falei bastante hoje. Passo. Estou aqui. Muito bem. Então vamos, nesse momento, serenar nossas mentes e os nossos corações. E vamos nos unir em pensamento, agradecendo a espiritualidade por essa oportunidade de podermos nos reunir em nome de Jesus para essas horas tão importantes de estudo e de compreensão da doutrina que tanto admiramos. Agradecemos por tudo aquilo que temos, pelas oportunidades que temos, por tudo aquilo que ainda vamos receber. E oramos e vibramos por todos aqueles irmãos que mais necessitam. Aqueles nossos irmãos doentes, internados em hospitais, em clínicas, convalescentes em suas casas. Os nossos irmãos pobres e miseráveis, que não têm o que comer, que não têm o que vestir, que não têm onde morar. A todos os irmãos vítimas de violência e em zonas de conflito. E a todos aqueles que precisarem, não é, de vibrações e de energia. E assim, profundamente agradecidos, deixamos a nossa prece, a equipe espiritual, para que ela possa levar a melhor das nossas energias a todos aqueles que tanto necessitam. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que nós vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. Que assim seja. Que assim seja. Bom, a gente